Eu comecei a me interessar por arte antes de 7 anos de idade. Já tinha certeza que queria ser pintor. Aos 13 anos, eu fui fazer o colégio à noite, para durante o dia me dedicar inteiramente a uma escolinha que tinha em Ouro Preto, uma escola de arte, criada por dois artistas, Ana Amélia e Nelo Nuno. Eu tive o primeiro professor, que era restaurador, Jair Afonso Inácio, mas a pintura que ele fazia era uma pintura muito voltada para paisagem, tela, óleo. Mas o outro professor, que foi o Nelo Nuno, ele me dizia que eu podia, através da pintura, contar minha história e podia fazer poesia. Não era só retratar a paisagem, como as pessoas faziam na cidade, iam de cavalete para as ruas, pintar pinturas de cavalete. Aí abriu, de fato, as portas da questão da linguagem. Eu me interessava muito pela pintura mexicana desde cedo, porque nos anos 70, essas eram questões muito importantes assim para quem viveu nesse período, sabe? Essas coisas políticas, sociais, porque foram anos assim, ditadura, aquele período todo, era uma questão da gente, de quem vivia naquela época. Então eu me interessava muito pela pintura mexicana, pelos muralistas mexicanos, que aquilo falava muito a uma coisa que eu tinha dentro também. E nesse período, por causa das aulas, da orientação, iam buscando essa questão da linguagem, eu comecei a pintar a minha paisagem, que eu morava ao lado de uma fábrica de alumínio em Saramenha, era o bairro que é uma indústria em Ouro Preto, e eu morava ali ao lado, na Vila Operária. A minha paisagem lá era a fábrica. Meu pai era empregado dessa fábrica, então quando eu comecei a descobrir de fato a linguagem, ela se manifestar de fato, não era só um desejo, era já a linguagem em si, comecei a pintar a fábrica com os operários. Isso talvez em função das coisas que eu via lá dos mexicanos, sabe? Então eram figuras de operários em frente aos fornos e tinha uma certa deformação no corpo, meio expressionista e tal, mas era um sentimento, de fato, muita cor, muito colorido e muito meio dramática também, como o tema pedia. E o sentimento também. Então, nesse período que eu me descobri pintor, em vez de eu ficar pensando o que, que eu vou fazer, eu sempre o entorno não era sempre um assunto. Então, por exemplo, a questão do negro, da negritude, eu já retratava, aqueles operários eram negros. Quando eu pintava o ateliê, os meus colegas todos eram pretos. E um dia eu fiz um retrato de um colega meu que chamava Sidney Cocada, já faleceu, e ele tinha o cabelo mais louro, tinha uma barba grande, tinha pele clara, e eu pintei ele de preto. Pus um preto velho, assim, aquela barba grande. E o Nelo, nesse dia, o Nelo Nuno, que era o professor, ele viu o quadro, viu a pintura, ele não ficava todo o tempo ali junto. Ele me falou que eu não era mais aluno dele. Então eu fiquei muito chateado. Falei, mas por quê? O que eu fiz de errado? Tá me mandando embora da escola? Ele falou, não, porque agora você já é um pintor. Eu tinha antes de 15 anos de idade. E aí veio essa questão também que foi vindo, que eu precisava falar disso. Eu precisava falar dessa questão racial, a minha questão no mundo, né? E eu queria, naquela época, fazer uma pintura que eu chamava que eu queria fazer uma pintura crioula, uma pintura de preto. Eu queria fazer, desenvolver isso. A minha questão de linguagem me levava para isso. Então, eu comecei a experimentar coisas, buscar em revista, por exemplo, os temas, que eu não sabia nada assim, de conhecer. As minhas questões todas eram perguntas que eu queria fazer, mas eu não tinha, nem na biblioteca eu encontrava, na escola, que tinha muitos livros. Com o tempo, fui procurar na religião, comecei a buscar na Umbanda, até por falta da minha relação com a vida mesmo, eu precisava dessa orientação. Então, quando eu vou atrás dessas questões, eu começo a encontrar aí algumas respostas. Então, quando eu começo a trabalhar buscando na religião, trazendo para esse universo da minha linguagem, isso já foi nos anos 80, no começo dos anos 80. Esse começo dos anos 80 foi quando, de fato, eu começo a juntar a coisa da linguagem, que falava de questões de africanidade, desses fundamentos, né? Então, isso aí aconteceu, de fato, nos anos 80. Em 84, eu comecei a desenhar, eu fui fazer terapia para dar conta de resolver essas questões vitais. Durante essa terapia, eu fiz uma série de desenhos, passei um tempo desenhando durante a terapia, esses desenhos foram importantes,
que quando eu comecei a juntar todas as questões, e a partir desse momento meio caótico, que eu passei a organizar a linguagem, e a partir daí que eu acabei me conduzindo para a escultura. Eu fui abandonando a pintura e fui caminhando para a escultura. A obra que está na exposição, ela é justamente essa passagem, sabe? Ainda é pintura, com a mesma intensidade. Quando eu conhecia a Umbanda, depois para o Candomblé, eu ouvia aquele som dos atabaques batido com aquelas varetas, com aquele som que entrava assim, parece que atravessava, me atravessava, né, em todos os sentidos. Então a pintura tinha que ser pintura de cor pura, amarelo, amarelo, vermelho é vermelho, sem muita nuance. Como o som do atabaque, ela é pontiaguda, ela é estridente, a cor é pura. Então, aquela pintura, ela faz parte desse momento, que era uma coisa assim de busca da raiz, da identidade. Após esse período, a pintura já não estava mais me satisfazendo. Então, a partir dos desenhos que eu usava na pintura e desses desenhos que eu tinha feito já anteriormente, eu comecei a recortar esses desenhos e esses desenhos foram ficando tridimensionais. E aí nasceu a escultura. E depois desse período eu nunca abandonei a pintura totalmente e de vez em quando eu voltava, fazia, mas sempre um pouquinho, não mergulhava, nem abraçava de verdade. Eu nunca abandonei, mas no mergulho foi para a escultura. A escultura que virou a minha seta, minha lança, minha espada. E agora, depois de tantos anos, com a linguagem mais consolidada na escultura, no tridimensional, agora há também aquela preocupação de voltar a pintar. Voltar a pintar. E participar dessa exposição foi muito importante porque está, de fato, trazendo de volta esse primeiro mergulho assim, na linguagem, desse encontro primeiro com a linguagem. Encontro de fato, né? Porque antes era a busca. Era a experiência, era a busca, sempre encontrando. Agora, nesse momento da pintura, realmente foi um grande encontro, assim, onde a linguagem, a intenção, a vontade, o objetivo casou num momento só.